Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Bom dia! Vivemos uma semana extremamente volátil que foi salva pela sexta-feira, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e no mercado global. Isso tudo porque na quinta-feira nós tivemos a divulgação do PIB americano do terceiro trimestre e a economia por lá cresceu 2,8% e a expectativa era um crescimento de 2,1%. E aí o que aconteceu? Todo mundo que achava que o juro poderia ser cortado em setembro passou a achar que esse corte viria só no final do ano se viesse, mas nada como um dia depois do outro. Como eu disse, a semana foi salva pela sexta. Na sexta-feira saiu o PCE, que é o índice de gastos dos americanos. Esse índice é o mais importante na tomada de decisão do Banco Central americano em relação ao corte dos juros, a política monetária. E ele veio, essa inflação do PCE veio absolutamente dentro do esperado. A inflação foi de apenas 0,1% na variação mensal de junho para maio e no acumulado do ano ficou em 2,5%, dentro do esperado. E aí voltou no planeta a sensação de que os juros americanos poderão ser cortados em setembro. As bolsas americanas subiram e colaboraram com a alta das bolsas pelo mundo afora, inclusive a nossa, que também contou com a ajuda do bom balanço da Vale. Bom não, excepcional. O lucro cresceu 210% em relação ao mesmo período do ano passado e ficou praticamente 45% acima da média das projeções dos mais otimistas. Aqui para nós mineiros, uma tragédia, né? Porque a Usiminas, uma empresa sólida, tradicional, está sofrendo com custos maiores, com o câmbio, com o dólar subindo e com o aço chinês. O balanço da Usiminas, ao contrário do da Vale, veio muito pior do que esperado, um prejuízo de 100 milhões, 5 vezes a expectativa de 20, e as ações caíram 23%. As ações preferenciais caíram 23% no pregão de ontem e as ordinárias 20%. E diante desse vai e vem, tivemos também lá nos Estados Unidos, nessa semana, lá na quarta-feira, um tiroteio de tecnologia, uma verdadeira liquidação. E os índices Nasdaq e S&P fecharam com a maior desvalorização em um só dia desde 2022. Aquela liquidação que eu estou falando para vocês, aquela correção está em curso e eu acho que ela está começando. É necessário que haja uma correção da renda variável, porque nós estamos convivendo com as taxas de juros mais altas do século 21 e ao mesmo tempo nós estamos convivendo com as bolsas batendo recordes históricos de valorização, e taxas de juros altas não combinam com recordes na economia real, valorização de empresas. Isso tem sido provocado pela bolha da inteligência artificial que está causando esse furor e puxando as bolsas pelo mundo, principalmente as americanas. Portanto, foram esses os destaques de uma semana, onde o dólar não caiu aqui no Brasil, mas caiu em relação às principais moedas do mundo. O problema aqui é o mesmo, é a desconfiança em relação ao fiscal. O governo tem até terça-feira para elencar aonde vai cortar os 15 bilhões de contingenciamento. E tem também aí no ar a suspeita de que o governo não conseguirá fazer um ajuste, né, um corte de 25 bilhões no orçamento de 2025. E se isso não acontecer, o que nós teremos é a necessidade do governo de mudar a meta fiscal para 2025, que já foi mudada. A expectativa é de equilíbrio fiscal. E se o governo, de novo, jogar o chapéu e falar que não vai cortar e que vai mudar a meta para pior, ou seja, sair de um equilíbrio para um déficit, a credibilidade do governo será novamente arranhada. E nós poderemos não ter essa sorte da sexta-feira ontem que salvou, porque o embalo da semana que passou era bolsa em queda, juros em alta e dólar em alta em função dessa desconfiança em relação às contas públicas. Rita Mundim para a Rádio Itatiaia.